As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por cerca de 60% das causas de mortalidade mundiais. Dentre elas, 30% são causadas por doenças cardiovasculares. E no meio das doenças cardiovasculares, uma delas surge como uma das principais causas de mortalidade, a doença renal crônica. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rolf Passos Lopes, sou médico nefrologista. Nesse canal vamos falar um pouco mais sobre nefrologia, qualidade de vida, estilo de vida e dicas de saúde. A nefrologia, você sabe o que é? Nefrologia é o nome que é derivado do grego de nefros e logos, estudo do rim. O médico nefrologista, portanto, é aquele que estuda o rim, é aquele que está relacionado ao cuidado dos rins. O médico nefrologista ele tem um papel fundamental na redução da progressão da doença renal e também nos cuidados relacionados a patologias envolvidas com o rim, como, por exemplo, infecção urinária, litíase, que é a calculose renal, as pedras nos rins, as doenças renais crônicas, doença renal aguda e também outras causas de inflamação renal, como as nefrites. Médicos nefrologistas são médicos responsáveis por acompanhar toda a trajetória do paciente com doença renal. Os pacientes com doença renal têm uma longa jornada a partir do momento do diagnóstico da doença deles. Seja com litíase, seja com infecção urinária, ou seja com doença renal crônica, o médico acaba sendo parte do dia a dia desse paciente, muitas vezes porque esses pacientes acabam sendo encaminhados para esse médico para que ele possa organizar tanto a questão medicamentosa, de maneira que reduza ali o impacto sobre a sobrevida renal desse paciente, assim como também orientar modificações de estilo de vida e orientar a necessidade de tratamentos alternativos quando a doença renal chega aos seus estágios finais, como, por exemplo, a diálise e o transplante renal. Mas não quer dizer que para por aí. Quando o paciente chega na terapia renal substitutiva, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal, ou seja transplante renal, o médico nefrologista ele também é responsável por acompanhar a entrada e o segmento desse paciente durante esses tratamentos. Seja na hemodiálise, na diálise peritoneal ou no transplante renal, essa especialidade acaba fazendo parte da vida desses pacientes por longo período. Os pacientes com doença renal que chegam ao consultório da nefrologia, muitas vezes chegam assustados, chegam com dúvidas e muitas vezes também acabam não sabendo o que realmente significa a necessidade do acompanhamento da doença renal, do acompanhamento com o médico nefrologista. A nefrologia é uma especialidade que ela vem se atualizando ano a ano. É uma especialidade recente. Ela acaba surgindo ali por volta da década de 50, a partir do momento em que foi desenvolvida a diálise. Posteriormente, alguns estudos fizeram com que a diálise se tornasse um tratamento de menor impacto na qualidade de vida dos pacientes e também algo que eles tolerassem mais. Inicialmente, a diálise era feita em tanques com misturas na hora do tratamento e hoje temos máquinas que são muito mais eficientes nessa questão de filtragem do sangue. Vamos falar disso posteriormente. Esse vídeo hoje é focado em lhe dizer qual a função da nefrologia. Então, sabendo que as doenças crônicas não transmissíveis, como eu falei no início do vídeo, se relacionam a cerca de 60% de mortalidade mundial e 30% delas estão relacionadas com a doença cardiovascular, a doença renal crônica ela acaba sendo uma das de maior impacto na mortalidade dos pacientes. E é uma via de mão dupla. Aqueles pacientes que têm doença cardiovascular, como hipertensão e diabetes, estão em maior risco de doenças renais. E o contrário também é verdadeiro. Pacientes com doenças renais acabam tendo maior risco cardiovascular, aumentando dessa forma a maior mortalidade deles. Quando se tem o diagnóstico de doença renal, a gente precisa ter uma visão mais ampla da saúde desse paciente, seja com o cuidado da hipertensão, seja com o cuidado do diabetes e de outras causas que possam afetar a sobrevida desse rim. Não deixe de passar em consulta com a nefrologia quando tiver dúvidas sobre a sua saúde renal. É muito importante que todos os anos
você dose uma creatinina e faça um exame de urina pelo menos, para que possa saber se existem alterações funcionais nesse rim. E também é importante, junto com essa propedêutica, a realização de um ultrassom, pelo menos nem que seja uma vez a cada 2 anos, para você avaliar se existem alterações anatômicas no seu rim. A doença renal crônica, ela, posteriormente, nós vamos ver que ela tem uma definição que envolve tanto a parte anatômica quanto a parte funcional do rim. Portanto, é importante que você tenha esses exames básicos, que não, hoje nós sabemos que não são exames caros, que são exames tranquilos de serem realizados em qualquer laboratório e até mesmo nos locais mais afastados dos grandes centros. O Brasil tem políticas públicas relacionadas à promoção de saúde e também à promoção do conhecimento sobre a doença renal. Recentemente, na verdade, essa semana que eu estou gravando esse vídeo, nós tivemos o Dia Mundial do Rim, um dia de conscientização internacional sobre a presença de doenças renais na população mundial. A doença renal afeta cerca de 10% da população mundial. Para você ver a relevância da doença renal, cerca de 150 mil pessoas hoje fazem hemodiálise no Brasil. E esse número em 2011 era por volta de 90 mil pessoas. Portanto, é muito importante se conscientizar da doença renal e saber em que nível está a doença renal quando você é diagnosticado. Bom, como vocês viram durante esse vídeo, o médico nefrologista é muito importante no segmento de muitos pacientes. A nefrologia não é apenas uma especialidade isolada que avalia apenas pacientes em diálise ou transplante renal. É importante uma avaliação nefrológica em todos os pacientes, né, para a gente saber como é que está a função renal e poder reduzir, mitigar a chance desses indivíduos chegarem ao estágio final da doença renal. Espero que você tenha acompanhado até aqui e descoberto qual a real relevância da nefrologia para a sua vida, sabendo que o rim é um órgão que ele vai muito além de só produzir xixi. Tá? É sempre importante uma avaliação nefrológica, tanto para pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes, são idosos, obesos, pacientes que fazem uso de medicações cronicamente, ou pacientes que tenham calculose renal, infecção urinária de repetição e apresentem histórico familiar de doença renal. Esses pacientes todos devem passar com a nefrologia. Espero que você possa ter aprendido um pouco mais sobre o que é o médico nefrologista, apesar de maneira rápida eu ter explicado isso aqui e ter tentado contextualizar para vocês a relevância dessa especialidade, a relevância do impacto da doença renal na sociedade. E para os próximos vídeos vamos discutir algumas coisas um pouco mais específicas na especialidade, de maneira que você possa aprender um pouco mais também sobre como cuidar da sua saúde renal, como cuidar de si, como melhorar a sua qualidade de vida e dar algumas dicas sobre saúde para que você possa ter mais tranquilidade na condução da sua hipertensão, da sua diabetes ou de qualquer outra patologia que possa advir aí com problemas renais associados. Compartilhe esse vídeo, deixe o like aqui e não deixe de se inscrever no canal para que você possa ter acesso a essas informações de maneira mais ágil. Também ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Um abraço!